Hoje, no programa, a participação do educador, escritor, palestrante e consultor José Zinder da Silva. O professor Zinder, como é mais conhecido, nasceu na ilha de Santa Catarina no dia 1º de junho de 1945. Sua trajetória profissional é a de um vencedor. Foi professor na Universidade Federal de Santa Catarina, na Escola Técnica Federal, hoje Instituto Federal, no Energia e no Instituto Estadual de Educação, onde fundou o Laboratório de Física. Foi presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina e da Federação Nacional das Escolas Particulares. Foi diretor da Confederação Mundial de Educação Privada, da Federação Sul-Americana de Educação Privada e membro do Conselho Estadual de Educação em Santa Catarina. Autor do livro Educar é Apontar Caminhos, o professor Zinder atua no mercado de palestras e consultoria na área educacional. Você sabe como teve início essa trajetória bem-sucedida? O professor Zinder começou vendendo pão para os operários da obra que construíram uma escola onde mais tarde ele se tornaria professor. Que começo desafiador, professor Zinder. Eu adoro a minha história, né? E se eu adoro a minha história, eu acho que eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu comecei da seguinte forma: meu pai era taifeiro da aeronáutica. E o meu pai, sendo taifeiro da aeronáutica, ganhava pouco e tinha 5 filhos. Com 5 filhos, dificilmente, tá? O pai, com o dinheiro que recebia da base aérea, hoje Força Aérea, né, chamada Força Aérea, não teria como manter a família. Como ele já era padeiro lá, ele fez uma padaria no porão da nossa casa. E eu era um dos vendedores dele. E saía para vender. E a Escola Técnica Federal estava em construção, até porque nós morávamos no morro para cima da escola. Morávamos no morro da Caixa d'Água. E eu saía com o balaim com 100 pães, 200 pães, e ia para a escola técnica na hora do café, que era por volta de 4 horas da tarde, ou 3 horas, se não me falha a memória, e vendia o pão e ia embora. E eu dizia, eu nem na minha cabeça passava, sabe, de que um dia eu ia dar aula ali, ou não. Eu só achava bacana mais uma escola. Eu sempre fui adepto de mais uma escola. Fechar nenhuma. Professor Zinder, que outras passagens marcaram sua vida profissional? Pô, Raimundo, aí tem bastante coisa, sabe? Eu fui um professor. Por que eu gosto de ser chamado educador? Porque eu fui primeiro, antes de tudo, educador. E, aliás, nenhum professor vai ser um bom professor em sala de aula se ele não for educador. O que eu quero dizer com educador? Educador é aquele professor, quando o aluno tem uma dificuldade, ele vai até o aluno e sana a dificuldade dele. Ser educador é dar aula gostosa. Você viu como ele disse gostosa? Sabe? É dar uma aula em que o aluno entenda a tua linguagem. Eu, na minha trajetória, e dei aula para ensino médio, não foi na universidade para alunos de curso superior. Foi para adolescentes, que é a pior idade que tem, segundo as pessoas. Eu, durante o tempo todo que eu dei aula, e foram mais de 25 anos, eu nunca coloquei um aluno para fora de aula. Mas na sua época, professor, o aluno respeitava o professor com uma certa reverência. Hoje tem aluno surrando o professor. Porque eu fazia por me respeitar. Hoje não fazem mais isso. Hoje eles chegam para dar aula de bermuda e sandália de dedo, querendo ser igual ao aluno. No meu tempo não é muito tempo não. Se me chamarem para dar uma aula de novo, vocês vão me ver de jaleco branco. Está lá guardado lá em casa ainda. Isso causa respeito, sim. Então, para mim, professor apanhando de aluno, aluno apanhando de professor, chegar nesse nível, pelo amor de Deus. Raimundo, eu fui dono de escola. Quando entrava um professor novo, eu dizia para ele, se você botar um aluno para fora de aula, eu até vou respeitar a primeira vez. Na segunda, eu vou começar a me preocupar e na terceira, tu não serve mais para nós. Por que eu fazia isso? Porque ele não tinha domínio de classe. Se ele não tem domínio de classe, ele não é professor, ele não é educador. Porque o educador, ele domina aquela classe. E que atitudes favorecem o domínio da sala? Em primeiro lugar, isso é um pouco nato também. Você tem que ter carisma também.
Você não apresenta o teu programa se você não tem certo carisma. E aí, professor, marque bem o que eu vou falar agora. Diploma também tem prazo de validade. Recicle-se. Recicle-se. Mas olha aqui, ó, modernamente. E aí, Raimundo, é o grande chavão para você pegar uma turma e dominá-la. Mas eu insisto em dizer para o senhor que os tempos são outros. Veja só, as constituições, tanto municipais, estaduais e a federal, contemplam a educação com maior volume de recursos. No mínimo, professor, são 25% que é destinado à educação. Isso é mais do que o dobro do que é destinado à saúde e do que é destinado à segurança, por exemplo. A pergunta é, por que razão um setor que tem tantos recursos paga tão mal aos seus professores e nós passamos a exigir deste profissional um padrão de excelência, como o senhor se referiu há pouco? Governo é complicado. Governo é o pior patrão que existe. E por que ele é pior? Porque ele não é punido. Se eu, na minha escola, quando eu era proprietário de escola, se eu não pagasse o salário no dia, pô, eu ia ser julgado, a minha casa ia à penhora. Você já viu alguma coisa do governo ir à penhora? Não. Então acontece o seguinte, um pouquinho antes da verba, eu vou dizer a você de que educação é um direito de todo cidadão brasileiro. Está lá na Constituição. Esse é o primeiro, cara. Esse é o primeiríssimo. Você já viu alguém entrar com uma ação contra alunos que estão sem escola? Não. Hoje, os tempos são outros, sim. Hoje já tem um conselho tutelar que vai atrás, certo? Eu fiz parte dessa legislação do conselho tutelar aqui, sabe? Onde a professora tem que comunicar que o aluno não foi à aula, tem que ver por que não foi. Então, com relação à verba, não vou correr da pergunta não, realmente é fato. A verba está lá, está para existir, né? Aí eu te pergunto, problema, cara, eu sempre falo isso, sabe? Existe entre a saída da verba e até o local, sabe? O lugar em que essa verba cai e que ninguém sabe quem é, para quem foi e deixou de ser. O ralo é muito grande. Professor, e o dinheiro da educação, ele é muito grande, tá? São 25% do orçamento. Exatamente, mas olha aqui, o governo não sabe gerenciar. Já não sabe escolher os gerenciadores de escola. Não sabe escolher. Para mim, para ser diretor de escola, ele tem que ter muita experiência para tal. Não faz muito tempo, você deve lembrar disso, e nossos telespectadores também, de que fizeram uma eleição lá em Brasília para escolher um reitor e uma cadelinha ganhou. Então, vamos levar a sério? Se levar a sério, não vai ter dinheiro jogado fora, certo? Não vai ter professor reclamando, certo? E vai sobrar dinheiro para uma porção de coisas para fazer. Professor, o senhor durante muito tempo foi presidente do Sindicato das Escolas Particulares aqui de Santa Catarina e também foi presidente da Federação Brasileira, da Federação Nacional das Escolas Particulares. Que diferença básica tem numa escola pública e numa escola particular no que tange gestão e qualidade pedagógica? É gestão, pura gestão. Acabei de falar ainda há pouco. Se a escola pública não tem por que ser pior do que a particular, porque o professor da escola pública dá aula na particular, cara. O que acontece é o seguinte, o professor da escola pública arranja atestado e ele passa fácil, com doença. Esse mesmo professor que está com atestado numa escola pública não leva o atestado na particular. Ele não leva. Porque a gente sabe que ele não está doente. Né? O governo perde-se por não ter gerenciador. Falei há pouco. A escola particular, ela não faz uma eleição para botar um diretor. A escola é minha, cara. Eu vou botar quem eu achar que é bom. Setor pedagógico, a mesma coisa. A escola é minha. Eu não vou abrir um concurso para contratar pedagogo. Eu vou sim, atrás do melhor pedagogo que eu sei que anda pela cidade fazendo coisa boa. E vou lá e prometo para ele, ofereço a ele um salário melhor do que ele está ganhando e trago para a minha escola. No serviço público, de modo geral, não há o reconhecimento do mérito.
Quer dizer, tanto faz você ser excelente como ser medíocre, que a remuneração é igual. Que incentivo a gestão pública oferece para um professor é exceder-se, fazer um pouco mais, fazer melhor? Fazer um pouco mais, ele não perdeu o emprego. Olha, o prêmio do professor da escola particular é ele trabalhar bonitinho, certinho, com boa produção, não é ser escravo. E de repente pode achar que não é por aí não. Ele sabe que ele concorre entre os seus colegas. Tá, e no serviço público? Eles também concorrem, mas só que lá não pode demitir, não pode suspender, não pode fazer nada com o coitadinho. Pois é, mas ele não tem o mérito reconhecido também. Mas como é que ele vai ter mérito reconhecido, certo? Se ele não faz por merecer esse mérito. Não, professor. Há no Brasil diversos casos de professores abnegados. Você viaja para o interior de Santa Catarina também, não precisa para fora do estado, né? Verdadeiras histórias emocionantes de dedicação de grandes mestres. Esse pessoal vive anonimamente, sem nenhum reconhecimento e com um salário, professor, que é medíocre também. E trabalhando. E trabalhando, fazendo bem feito. Sim. Ele não ganha mais porque no governo taxou-se o seguinte: salário é Y, faz bem ou não faz bem. Por isso que a escola está do jeito que está. Mas é isso que eu estou me referindo. Ah, bom, então tá ok. Agora, quer um negócio? Então, a culpa não é do professor, é de um sistema que não sim, favorece sim. a evolução desse processo. Aqui, se for falar aqui, eu vou culpar o governo, vou culpar o governo e vou culpar o governo. E vou culpar quem aceitou o salário do governo. Sabe por quê? Eu fui para o Instituto Estadual de Educação, não fui? Trabalhei na Universidade Federal também. Não é público? Sim. No Instituto Estadual de Educação, cara, assim que eu entrei, não levou uns 4 meses, tinha uma greve. Aí eu não faço greve. O senhor, na época, era professor. Era professor. Eu não faço greve e vou dizer por quê. Quando eu peguei aqui as aulas para ministrá-las, eu sabia, e vou te dizer até o valor, porque isso eu nunca vou esquecer, custa R$ 5,20 a aula. Eu assumi por esse preço. Se eu não quiser mais, eu faço que eu fiz com a Celeste que isso, não tinha mais como ganhar mais, eu vou embora. Eu saio. Professor, que avaliação o senhor faz da educação no Brasil e aqui em Santa Catarina? Raimundo, eu vejo a educação muito pobre, sabe? Uma educação medíocre, uma educação sem interesses, tanto por parte, veja bem, de quem patrocina, como por parte de quem a recebe. E que caminhos o senhor aponta para melhorar esse quadro? Primeiro, uma reestruturação no currículo das escolas. Professores mais bem preparados, com vontade. Né? Eu vou insistir na vontade. Veja bem o que é quando eu falo do currículo. O que eu não posso admitir é aquele garotinho que vende bala na praia, que vende bala no terminal do ônibus. Se aparece um americano com ele, dá $1 para ele dá o troco em real e já fez até o câmbio. Esse cara não sabe matemática, não sabe aprender matemática, sabe. A forma de levar essa matemática é que está complicada. Então, educar é saber levar esse conhecimento, sabe, de forma a ele entender. Não é para um caminho complicado. E qual o impacto, na sua avaliação, que a tecnologia tem na sala de aula hoje? Ela é importante desde que o professor primeiro saiba usar a tecnologia. Porque o que está acontecendo hoje também, Raimundo, é o seguinte: lá na pré-escola, o menininho ia para a escola com um caderninho debaixo do braço, sabe, um lapisinho, entendeu? Para começar a rabiscar, não sei o quê. Hoje, cara, ele vai com algumas horas de janela de avião, de janela de trem. E aí chega para a tia, né, que eu também acho que não devia permitir esse tipo de tratamento, tia, tio, já começa, sabe, a perder o respeito. Essa criança chega para essa tia, né? Tia, eu fui na avenida tal, em Nova York, e ela, pois é, ela nem foi, cara. Então, Raimundo, o que acontece, sabe, é que essas crianças estão mais evoluídas do que o professor. Então, quando eu disse que o diploma tem prazo de validade, é nessa hora que eu falo. Ele vai se preparar, porque, olha, lembra quando teve o problema da Torre Gêmeas nos Estados Unidos? Se eu estou em sala de aula, eu ia explicar por que ela afundou. E usar.
porque eu me lembrei que estava dando aula numa época que uma emissora de TV apresentou, acho que é lá em... não lembro o local agora, mas dá a impressão que o carro sobe com o motor ligado. Uma ilusão óptica, entende? Pô, no outro dia... É em Mato Grosso. Mato Grosso. O aluno chegou na sala e perguntou para mim, cara, o professor, ele tem que estar preparado para o assunto do cotidiano. Porque se eu chego lá e digo, não sei. Ou então fazer como uma professora no curso de Direito disse para mim, vai ser pela... Pô, por que o bandido da luz vermelha foi solto? Não devia. Ela assim, mas quem é o bandido da luz vermelha? Bandido da luz vermelha? Ela não sabia. Ela assim, eu espero, então, na próxima aula, quem sabe... E ela para a maioria dos nossos telespectadores que não conheceram a história do bandido da luz vermelha, eu queria que o senhor falasse a respeito da luz vermelha, que é de Santa Catarina, falecido, mas é de Santa Catarina. Joinville, né? O que acontece com ele é o seguinte, foi preso por quê, Acácio, professor? o nome dele, agora me lembrei. O Acácio, tá? Ele usava uma luz vermelha para poder abordar senhoras e fazer... Lá em São Paulo. Lá em São Paulo, fazia, até que foi preso. E pegou uma condenação enorme. E cumpriu a pena toda. Cumpriu a pena toda, só que acabaram com o cara, que o cara cumpriu uma pena de 20 anos, ele sai de lá pior do que estava. Aí maquiaram o cara, uma emissora de TV fez cabelo nele, fez não sei o quê, arrumaram uma namorada para ele, o que aconteceu? Mataram ele por causa da namorada. Aí eu perguntei para ela era professora de Direito Forense, eu perguntei, como é que é? Não, eu vou consultar e vou lhe dar na próxima aula, era toda terça-feira de aula. Na terça ela veio chato aqui. E aí, professora? Pô, me esqueci. Na segunda vez, me esqueci. Na terceira, eu levei a revista e disse para ela, pega, leia, senão eu vou dar aula no teu lugar. Eu vou explicar por quê. Né? Tem professor, Raimundo, no curso de pedagogia, que eu fiz também não faz muito tempo, cara, que eu fiz na faculdade. Chegar na sala de aula, sabe, todo empavonado e dizer, o que vocês fazem aqui, você professor, para morrer de fome? Que belo incentivo. Pô, eu pulei da cadeira, cara. Eu pulei da cadeira. Você comigo não vai falar assim. Percebeu? Então, são essas coisas que atravancam a educação. O senhor se fez referências ao lado do professor, mas na sua avaliação, na parte do governo, que é o que supre o maior volume da educação ofertada nesse país, o que é que precisa mudar? Primeiro, veja bem, quando você fala que afeta a maior parte da população do país, eu dizia para você o seguinte, até o ensino médio. Porque no ensino superior, a maioria dos alunos, 70%, são de escolas particulares, que é uma vergonha para o governo. E quem está na escola particular, nessa faixa etária aí, do 3º grau, são pobres. Porque o filho do rico passa na federal e ganha um carro de presente para entupir o estacionamento ali. E o filho do pobre ganha um carnê de presente e mais outro carnê para pagar o ônibus. E aí se não pagar em dia. Então começa por aí o erro. Tempos atrás nós conversamos, o senhor fez a referência ao Vale Educação. Isso faz uns 15 anos que o senhor falou sobre ia isso. chegar já, Raimundo. Pois é, mas num país com tantos vales, essa ida, eu queria que o senhor falasse sobre essa ideia que o senhor teve a oportunidade de conversar comigo já há uns 15 anos, e o que significa isto? Isso é fácil, você não tem agora esse sistema que o governo empresta dele para o aluno para estudar na escola particular. Para mim, isso é o meu Vale Educação já de cima para baixo. Para mim era o contrário. Teria que começar no fundamental, porque enquanto nós não prepararmos bons alunos no fundamental e no médio, nós não teremos bons alunos no curso superior. Tá, então o Vale Educação seria o financiamento? O Vale seria o seguinte, tá? Você não falou ainda há pouco que tem dinheiro sobrando? E tem dinheiro sobrando. É desse dinheiro aí que eu falo. Nós pegamos esse dinheiro e vamos, ao invés de mandar para a escola, eu mandar para o MEC, eu mandar não sei para quem, nós vamos ver quanto é que o governo gasta com o aluno. Aí eu dou um vale para você. Está aqui, ó. Escolhe a escola. Se você achar que deve estudar numa escola particular, você vai lá e paga com aquele vale. Se você achar que é numa escola pública, você vai pagar com o vale. E não vem dizer para mim que vocês não pagam escola pública, porque paga. Eu estou pagando aqui sim com o meu imposto. Aliás, quem estuda escola particular paga 2 vezes. Tá, mas só para eu entender. Né? Mas esse seria um financiamento ou não? A obrigação do governo? O governo dá esse vale e ele escolhe a escola. Aí nós vamos resolver um probleminha também, Raimundo. Escolas mais bem ajeitadas e salário bom para o professor. Quanto custa um aluno na rede pública de ensino? Segundo eles, veja, eu me lembrei agora, eu sei quanto custa um presidiário, custa 1.800, é dinheiro pra caramba, né? Mas um aluno, dizem eles que custa em torno de 150 a 200 reais. Diz o governo.
Mas se nós pegar toda a máquina do governo, nós vamos ver que custa mais de 600. Bom, mas nós temos que trabalhar com dados oficiais. Sim. Se o governo afirma que custa R$150 ou R$200 um aluno, e se esse aluno receber esse vale, aonde no país ele vai pagar uma escola particular por R$150 ou R$200 que tenha qualidade? Eu tenho certeza que assim como a empresa aérea, no pacotão, vende passagem daqui para o Rio por R$100, quando custa 700, num pacotão também isso vai acontecer. Aí é que está o segredo, na quantidade. Porque a escola particular de tarde é ociosa, de noite é ociosa também. Então tem lugar. Isso você entende bem, tá? O custo fixo continua. Qualquer quantidade de aluno que ele botar ali, cara, é dinheiro que está entrando. Só vai ter o custo do professor, de sala, manutenção, está tudo incluído. Já foi. E nessa proposta o governo abdicaria da sua função de prover educação, diretamente? Ele pode ser até o fiscalizador, que é bom que tenha. É a função do governo. Aliás, está aqui, na Constituição Federal, é bem claro. Na escola particular, a única função do governo é fiscalizar se ela está indo bem, se está indo certa. Professor Zinder, qual a sua opinião sobre os sistemas de avaliação existentes no país? Precário, né? E por que precário? Vamos supor, é dado uma aula de história, pegar a história, e ele diz que quem descobriu o Brasil foi Pedro de Cabral, no dia 22 de abril de 1500. Aí, essa pergunta não fazem para o aluno. Isso ele já sabe. Não faz. Então ele vai perguntar o que não sabe? Eu não posso admitir, cara, sabe, que no exame que eu faça com meus alunos, e já aconteceu comigo, então eu posso falar de cadeira, que a maioria não consegue tirar 5 num total de 10, o cara rasga a prova. Você é que merece o 4 que a maioria tirou, não o aluno. Então a avaliação é um processo, sabe, que ainda no Brasil, ele é a arma do professor. Ele mantém aluno quieto com prova difícil, prova relâmpago. Isso é avaliação, rapaz. A avaliação é não perguntar o simples, porque o aluno já sabe o simples, então não faça a prova. Você já sabe, pronto, dá 10 para ele. Mas de perguntar o simples, isso não é um desestímulo ao Eu quando progresso? falo perguntar o simples também, a prova ela tem que vir graduando. Mas a pergunta simples tem que vir. Entendeu? Ele pode perguntar uma difícil, ele não quer dar 10, porque tem professor que acha que 10 é só dele, entendeu? Dá uma difícil. Entendeu? Dá uma difícil. E se ele tirar 10, deu 10. E acabou. Quando presidente do Cinep, o senhor fez a campanha Anjos de Biblioteca, que arrecadou mais de 150 mil livros para as escolas públicas. Como provocar o interesse dessa juventude pela literatura, professor? Raimundo, eu tive 4 filhos. Não, tenho 4 filhos. No banheiro da minha casa, tá, existe perto do vaso sanitário uma estantezinha com livros. Eu não preciso dizer, leia. Eu só dizer assim, olha, se estiver meio complicado, dá uma lidinha que a coisa vai, entendeu? E começaram a ler. No banheiro? No banheiro. Eu tenho um filho que está sendo formado agora em doutorado aqui na Federal, em Psicologia, que ele canta aos 4 ventos. Porque pergunto, como é que tu sabe tanta coisa? Meu pai me deu um negócio certo. O pai tem uma biblioteca em casa, era no banheiro, qualquer lugar que ele tinha livro. Então ele mandava a gente ler. E lia. O que está acontecendo, veja bem, eu queria que entendessem bem isso. Você vai para a escola, aí tem um trabalho para fazer. O professor pega o livro e manda xerocar da página 15 a 20, que era um trabalho sobre esse texto. Pô, isso depende do começo, depende do fim. Entendeu? Depende do começo e do fim. O que acontece? O aluno vai para casa ler e diz assim, pô, não tem interesse. Não era mais fácil? São 30, 40, 50 alunos na sala. Cada um, grupo de 5, lê o livro inteiro. Esse aqui. Você vai ler o outro livro, do outro autor, do outro. Aí nós vamos começar a discutir as teses dos autores. Mas não, primeiro fico plagiando. E devia prender esse pessoal, que é plágio. Entendeu? O cara escreve um livro e agora vamos começar a xerocar, pô. Está entendendo? Como é que o cara vai ter vontade de ler se ele na faculdade está aprendendo a não ler? Então, Raimundo, para ler é fácil, é estimular em casa primeiro e depois na escola. E qual a influência do Paulo Freire na sua formação e na sua atividade como educador? Olha, eu sempre tive por princípio, tá, na minha formação, nunca ficar com um autor.
Nunca. Ninguém é dono da razão. Todos, quer erroneamente ou não, têm as suas razões. Então eu gosto de ler todos. Eu jamais li um autor só e fiquei com ele. Isso para mim é ficar bitolado. Então, como eu te falei ainda há pouco, todos têm o seu valor. Para mim, todos me ajudaram. Um só não. Professor Zinder, muito obrigado pela sua participação no programa. Nós é que agradecemos, Raimundo. E o programa de hoje fica por aqui. Se você deseja mais informações, acesse o site estadodeexcelência.com.br. Na próxima semana estaremos de volta com mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!